Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a Arimateia por essa oportunidade. Cumprimentar os meus colegas aqui, super competentes, que eu sou fã, que estão aqui comigo, cumprimentar vocês todos. A gente até estava falando, né, que integração é bem amplo, mas trazendo para essa questão da inteligência artificial, que é o tema que a gente está mais tratando, porque hoje a gente não consegue mais falar de um judiciário sem falar de inteligência artificial. Não é para amanhã, é urgente, virou uma urgência, né? Algo que era para o futuro, virou uma urgência. E quando a gente fala de integração, que não é só um projeto de tecnologia, né, dos tribunais, isso virou algo estratégico. A gente tem que pensar no todo, nós temos que pensar em saúde dos dados. Quando eu faço uma integração para a utilização de IA, não resolve eu apenas plugar num sistema sem pensar em todo esse material que foi produzido durante anos. Então, eu estava dando um exemplo para o Arimateia, quando a gente conversava. Nós plugamos o Apoia lá no TJMS e nós entendíamos que os nossos dados estavam muito bacanas, né, dentro do SAGE. E, de fato, para quem usa, né, o sistema, eles estão bem organizados. Só que o Apoia, por exemplo, ele busca informação do Codex. E aí, como nós não temos estamos caminhando ainda para uma integração, de fato, de todo o judiciário, nós ainda temos que maturar muito isso. Hoje, os dados que estão no SAGE, ele passa por um processo de depara, vamos chamar assim, de algumas tabelas processuais, como, por exemplo, o nome das peças processuais, e ele se desorganiza quando ele vai para o Codex. A inteligência artificial ela está tendo dificuldade para ler. Então, vou dar um exemplo prático, né? Uma petição de contestação que lá no sistema está classificada como uma contestação, lá para o Apoia ele é uma petição. Por quê? Porque eu tenho que rever o depara. Quando eu criei essa configuração dentro do meu sistema legado, não existia tabela processual de tipo de documento. Depois ela veio, e ela veio, quando ela iniciou, claro, ela não tinha todas as classificações necessárias. Então, a gente foi para o genérico. Eu preciso sentar hoje com o time e rever tudo isso. Porque, se eu não fizer essa curadoria de dados, eu não tenho resultado. O que está acontecendo? No Apoia, por exemplo, eu não estou conseguindo fazer a leitura das peças corretas. Então, ele não traz o resultado, ele não traz determinadas peças e a inteligência ela se perde. Estou dando um exemplo só para demonstrar, estou usando o Apoia, porque todo mundo conhece, mas só para demonstrar que, sem essa organização das informações e uma integração com governança, de fato, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. A gente ainda tem muita coisa, muitos desafios para enfrentar, porque a gente não vai ter o resultado que a gente precisa ter. Então, quando eu falo de integração, eu preciso olhar para essa integração de forma consolidada, harmonizada, né? Eu preciso que os órgãos, principalmente o CNJ, que está ali com o Codex, que a gente tenha essa construção de informação mais linear entre os tribunais de justiça. Perfeito. Daniel, você já implementou diversos projetos aí, utilizando IA, e essa integração também dos dados foi um desafio, ou é um desafio ainda na sua realidade hoje? É sempre um desafio de integrar dados, porque os dados estão sempre muito poluídos, né? Então, antes de integrar, você tem que higienizar.
e quando a distribuição no juizado especial tem mais acidente de trânsito do que qualquer outra coisa, porque A é a primeira letra, você já, em família, abandono afetivo tem mais do que as outras coisas, porque A, B, então você já começa a dar largada ao processo do jeito errado, né? Isso é muito complicado. A melhor forma de integrar a base é ter pouca base, né? A gente tem 306 sistemas no Rio. Então, a jornada está sendo mais para eliminar sistemas e depois integrar, enquanto isso consome de cada base, porque você vai ter cada um com o seu banco, cada banco com as suas tabelas, cada tabela com as suas colunas. Como é que você vai fazer deparos infinitos para integrar bilhões de tabelas, né? O EPROC tem milhares de tabelas, e o Rio tem 4 sistemas judiciais concomitantes hoje. A gente está na fase mais traumática da transição. Não sei se tem outro tribunal com 4 sistemas judiciais ao mesmo tempo. Então, sempre que se sentirem mal por terem 2, pensem em mim. E no time que está ali, né, na Virna, no Gurgel, na Bárbara, no Brasil, que tem que lidar tudo vezes 4, quando chega uma resolução do CNJ. Esse problema da Liriane é muito real, né? Como que a gente contornou ele? O Assis ele classifica a peça pelo conteúdo, e não mais pela indexação e nem pelo campo de classificação da peça, porque as peças são como? Outros. A inicial está no anexo, o anexo está na inicial. Isso é extremamente desafiador. Até hoje, a grande vontade de todo mundo foi juntar todos os dados sem nem saber direito para que queria aquilo, né? O que vai fazer com aquilo. Aí juntou um monte de lixo. E depois foi tentar expurgar o que estava de ruim dentro do lixo, descobriu que estava tudo ruim, não dava para expurgar nada, teve que começar do zero. E como é que você vai fazer a integração de uma coisa que já não presta, né? Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás para, primeiro, higienizar. Segundo, não adianta tentar sensibilizar o usuário ou dar treinamento para preencher certo. Isso já foi tentado por vários tribunais inúmeras vezes, nunca deu certo. Tem que ser feito por tecnologia, tá? Um outro projeto nosso é um classificador de conteúdo com IA também, que ele consegue, a partir das expressões regulares e das entidades de qualquer petição, ele vai dizer, isso é uma inicial, isso é uma contestação, isso é uma réplica, isso aqui é um pedido de perícia, isso aqui é um laudo pericial, isso aqui é um laudo de um assistente técnico, isso aqui é um despacho saneador. Porque aí você consegue, com uma só ferramenta, tentar faxinar essa base de dados que, retroativamente, tem 30 anos de poluição para limpar lá no Rio. Essa é a nossa estratégia, tá? Primeiro, criar uma solução automatizada para reclassificar todo o conteúdo, inclusive competência, classe e assunto dos processos. A gente tem vários recursos indo para a câmera errada, porque, na verdade, você distribuiu ali um SPC e Serasa como acidente de trânsito, né? E aí isso impacta toda a escala recursal, até Brasília, porque se distribui mal, o cartório não tem tempo de corrigir, entra no volume do trabalho, vai para a segunda instância, também não se corrige, vai para a terceira, e assim, tudo que a gente manda pelo Codex, muitas vezes, está chegando lá sem utilidade prática para o CNJ criar políticas públicas, porque tem uma base muito, muito poluída. Tá? A ideia nossa é ferramentas automatizadas de higienização, para a gente ter motivo de integrar coisas que estejam limpas, né? E não integrar por integrar, porque vai continuar integrando coisas ruins, e aí a integração não vai gerar resultado positivo. Perfeito, ótimas considerações. Realmente é um problema grave, né? E não há forma de fazer isso que não seja de forma automatizada. Mas falando um pouco agora, Cláudio, a gente conversou também um pouco a respeito de escalar, né? Como que você escala dentro desse cenário? Então, você tem um cenário da qualidade dos dados, você tem um cenário também de uma demanda cada vez mais crescente. Então, como o próprio Daniel trouxe, provavelmente essas soluções elas demandam também o uso de recursos. Como que você está fazendo lá para poder tentar escalar, ou você já está escalando hoje a sua infraestrutura para poder conseguir atender a demanda cada vez mais crescente? Boa tarde a todos. Agradeço aí o JX aí pelo convite. O TJ do Maranhão, acredito que usa, que é exatamente a solução, a arquitetura híbrida que a maioria dos tribunais utilizem, né? No caso nosso, a estrutura que a gente chama legado normal, a gente trabalha realmente numa infraestrutura on-premise, né? Então, a gente tem um investimento robusto, né, ao longo dos anos, e a gente tem lá um planejamento para esse investimento ainda uns 3 a 5 anos.
Mas quando joga para a parte de IA, né, onde você trabalha, a infraestrutura de IA, exatamente por ser algo muito novo, né, onde você ainda não tem uma previsibilidade das soluções, né, tem muitas coisas novas aparecendo, aí a gente realmente leva para a nuvem. Né? Então, até para evitar qualquer subdimensionamento ou superdimensionamento em aquisições. Então, assim, tem contrato com o CERP, a partir daí a gente verifica o que vai ser levado e a gente leva na nuvem com relação com essa escala para a gente conseguir atender a demanda na parte, principalmente a parte de IA. E, Rose, você lá como está fazendo? Boa tarde a todos. Né? Agradeço o convite de estar aqui participando também com os prezados colegas aí com quem eu tenho aprendido muito. Bom, a gente lá no Tribunal Militar, né, Justiça Especializada, apesar de pequeno, a gente enfrenta os mesmos problemas aqui que os colegas, não na dimensão, talvez, do TJ do Rio, mas com esses mesmos problemas de dados, com problema de dados, ter que fazer saneamento de dados, ainda que a gente tenha uma justiça especializada, temos específicos, mas, enfim, passamos por isso na questão do EPROC, né, de fazer saneamento. E, bom, na mesma linha aqui do colega, do Daniel, a questão da escala, a gente, num primeiro momento, a gente está tentando entender lá as necessidades, então, é um trabalho de governança, num primeiro momento, para a gente poder ver que passo que a gente vai dar, porque hoje a nossa infraestrutura ela atende a nossa demanda atual, né? Mas com essa questão de IA que lidar com a ansiedade dos usuários de uma forma geral no tribunal, de todas as áreas, todo mundo perguntando quando a gente vai poder usar o IA, embora a gente já tenha, né, já sabe que tem ferramenta institucionalizada e todo mundo usando, mas a gente precisa fazer esse entendimento, fazer esse letramento mesmo, que está sendo tão falado aqui, dos nossos usuários, eles entenderem que precisa ser projeto institucional, não pode ser um projeto de cada área, para a TI poder atender. Não é um projeto da TI, não é a TI que tem que entender, escolher a ferramenta para poder oferecer para o usuário. Né? Então, tem que ser uma política institucional mesmo, e é esse trabalho que a gente está tentando fazer lá, de governança, para poder a demanda chegar para a TI, e aí a gente conseguir entender, então a gente vai precisar contratar a nuvem, ou a gente consegue atender com a infra que a gente tem hoje, vamos melhorar, né, ampliar o nosso data center, enfim. Então, a gente está com essa estratégia. Perfeito. Daniel, para escalar, a gente está falando um pouco de recurso aqui, mas pensando na TI, você está recebendo a demanda, a sua instituição está cada vez mais usando a inteligência artificial. O que você está vendo de impacto, que é o desafio que a TI tem que se estruturar ou tem que fazer para prover aquilo que a instituição precisa? Pega várias áreas, vai pegar, seja data center, seja nuvem, educação, enfim, mas o que hoje você entende como essencial? Que você está tratando para conseguir permitir que, de fato, a solução seja utilizada em larga escala? FinOps. A nuvem é infinita. Você pode instanciar quanto você quiser de qualquer coisa, mas o taxímetro também não tem limite. Então, para te responder em uma única palavra, FinOps. Vocês têm que ter um time que vai mapear quanto custa cada pergunta, quanto custa cada resposta, cada OCR, cada banco, cada VM, cada S3 e cada container instanciado em cloud. Isso foi uma preocupação desde o começo, porque a gente sabia que o principal ofensor em você trabalhar nuvem é o orçamentário. O fornecedor vai sorrir de orelha a orelha, quanto mais você usar. E se você perder o controle na escalabilidade, você pode queimar todos os seus créditos antes do contrato, várias coisas críticas vão ficar sem sustentação. Né? Imagina, EPROC e PJE estão na minha AWS. Aí eu começo a usar IA, aí acaba o crédito para sustentar os sistemas judiciais. Então, assim, nós temos 2 pessoas lá, que são os nossos mão de vaca de carteirinha, eles acordam e dormem tentando baratear o consumo de crédito de nuvem. Seja revendo as automações de escalabilidade automática, seja trocando versão de LLM, vai para o 5.4, volta para o 4.1 para determinada atividade, porque ele vai bilar menos, bila quanto na entrada, no input, não, mas no output tanto, então reduz. Nós conseguimos painelizar
cada centavo de cada pergunta que já foi feita para a IA lá, e cada máquina virtual e cada processamento que já foi feito lá. Então, ter uma equipe de operações financeiras, que é o que FinOps significa, né, na sigla, é, para mim, essencial para você ganhar escala com sustentabilidade e não explodir o orçamento. Então, hoje, nós, além da parada técnica, a famosa parada técnica que a gente fazia, que era para atualizar sistema, para poder atualizar uma versão, agora nós estamos também fazendo paradas financeiras, né, pelo jeito, né? A preocupação, né, agora ela veio para a mesa, né? É, porque imagina você botar franquia para um usuário de que ele só vai poder fazer X perguntas porque você gastou demais. Isso é uma retroação, é um retrocesso ruim, né? Quando você dá alguma coisa boa, o cara usa, você vai dizer, olha, não, agora você só vai poder usar para 5 processos por dia, porque a gente estourou o nosso budget. A ideia é nunca levar o usuário a ter essa limitação, né? Eu só posso assistir 5 filmes na Netflix, imagina, né? Ninguém faz isso porque é uma péssima ideia, né, comercial. Então, a gente não quer um dia limitar, e para não limitar tem que crescer com consciência. Por isso que ter dashboards e monitoramento constante de para onde estão indo seus créditos em nuvem, tanto com IA quanto com outras coisas. Se você vai, né, você tem firewall lá em nuvem, você tem monitoramento de ativo, tudo isso custa. E você ter um time de monitoramento cloud que trabalha o tempo todo tentando reestruturar essas formas de cobrança e custeio é, para a gente, a forma mais garantida de você ganhar escala e sustentabilidade a longo prazo. Liliane, é uma preocupação sua essa também? Com certeza. A gente está no mesmo caminho do Rio em relação a não só a IA, mas as outras coisas que também estão na nuvem. Fizemos um planejamento, montamos uma estrutura de FinOps também para fazer o monitoramento desses custos na nuvem. Tem um comitê para aprovar aquelas novas aplicações que vão subir para a nuvem e um monitoramento constante. Como o IA é muito novo ainda, né, apesar de a gente ter várias ideias, a gente está falando disso já há bastante tempo, mas projetos, de fato, implantados em produção, é novo para o TJMS. Nós estamos na fase de letramento digital, né, inclusive com apoio do JX, e isso agora está tomando uma proporção irreversível. E eu concordo com o Daniel que a gente não pode motivar as pessoas a usarem e depois ficar, né, fracionando ali o que eles vão utilizar por dia. Então, o que nós fizemos lá de diferente? Temos também contrato com a Serpro para algumas aplicações que estão na nuvem de inteligência artificial e do EPROC, que nós estamos adotando agora, mas também nós fizemos aquisição de 2 servidores, com 4 GPUs H200 cada um, para rodar aquelas aplicações de IA que a gente não precisa colocar na nuvem. Então, tem coisas mais simples, com LLMs mais simples, que a gente pode rodar local para trazer uma economia, e talvez nem uma economia, né? Tem custo, né, um servidor desse. A gente investiu alguns milhões ali nesses 2 servidores, mas para a gente ter previsibilidade desses gastos, ter um controle maior disso. Então, nós adotamos essas 2 abordagens, créditos em nuvem e também ter solução on-premise. Perfeito. Rose? Bom, nessa parte de escala, é essa linha mesmo de avaliar, né, o momento para a nuvem, de usar a nuvem. Agora que a gente está iniciando a nossa jornada na nuvem, a gente tem um contrato com a Prodenge, que estamos levando alguns serviços, e a gente ainda não está experimentando, né, a gente está com IA contratada, né, até o Minuto IA, que foi falado aqui, porque ainda a nossa infra dá conta, né, está dando conta dos nossos serviços. Cláudio. Opa. Ah, sim. Acho que eu já falei a questão da escala.
essa forma, né? A gente realmente, a parte de IA, a gente está realmente na nuvem, e a preocupação aí que Daniel falou com relação ao FinOps, né, que é uma coisa que a gente tem que ficar o tempo todo ali com o taxímetro ligado, exatamente preocupar exatamente para não haver um gasto excessivo, né? E, assim como todos os tribunais, também a gente tem o nosso comitê de governança de TI, onde qualquer outro projeto novo que venha, a gente leva para o comitê, né, para que o projeto seja validado, e, a partir daí, também a gente verifica eventuais custos, né, que esse projeto, realmente de IA, vai ser exatamente, pelo menos, uma estimativa de quanto é que vai ser esse custo, para que a gente consiga realmente fazer esse equilíbrio no orçamento. Perfeito. Só uma adição aqui ao que o Cláudio falou, que ele me lembrou, ele falou Comitê de Governança de TI, e eu falei de comitê, mas não especifiquei. Nós fizemos um comitê lá específico de FinOps, com o CFO, com a Secretaria de Governança do Tribunal, com o juiz auxiliar da presidência, com o desembargador, para poder avaliar esses custos e aonde o dinheiro do tribunal em nuvem está indo. Interessante, perfeito. Daniel, e nesse contexto a TI ela está se posicionando, se tornando cada vez mais relevante, já não de hoje. Então, desde que a gente começou todo esse processo de digitalização, a TI começou a ter, vamos dizer assim, uma maior atenção, investimentos sendo direcionados para a área, mas também é um desafio também para o gestor, ele precisa também se ressignificar, aquele papel da TI que só tira pedido, entrega, ele não tem mais espaço, né? A TI ela tem um ponto principal disso. Como você enxerga esse papel da TI nesse processo de transformação que a gente está vivendo hoje? Esse papel da TI em transformação institucional dos tribunais seria de levar a experiência e melhores práticas de tudo que a gente já faz, talvez há 30 anos, e que as outras áreas não façam ainda. Então, você ensinar uma área demandante a levantar um requisito adequadamente, você ensinar uma área demandante a preencher um DFD adequadamente, a conduzir as etapas de planejamento da contratação e preencher os artefatos, né, ajudar, pelo menos, a preencher os artefatos de viabilidade tecnológica, de matriz de risco, e ter uma troca efetiva com a TI, é uma grande experiência que a gente pode passar e disseminar para as outras áreas do tribunal de coisas que dão certo, né? Ensinar um Kanban para a área que talvez controle suas demandas no Excel ou numa lista de papel. Isso são coisas que a gente tem muito a ensinar. E se nós conseguíssemos disseminar essa cultura de todas as ferramentas e boas práticas que nós usamos há tanto tempo, isso ia desonerar a TI de muitas vezes ter que fazer o trabalho pelos dois, né? Pelo demandante, também pela gente e, às vezes, pela área de negócio, que não tem ali como chegar para compor. Então, a TI levanta requisito, a TI refina requisito, a TI faz muito das coisas que, em tese, não nos cabem. A TI ser um grande apóstolo, catequista de tantas coisas boas que dá para fazer com mais eficácia e mais efetividade, eu acho que seria um dos nossos principais papéis em melhorar a instituição como um todo. Perfeito, Liriane. Eu não vejo mais a TI como um simples disponibilizador de ferramentas, né? Hoje, nessa mudança radical que nós estamos passando dentro do judiciário, complementando o que o Daniel falou, ele falou de um aspecto, vou falar de outro, eu vejo a nossa área como uma condutora de mudança cultural dentro dos tribunais de justiça. Nós estamos que promover letramento digital, que é função lá do RH ou das escolas judiciais, mas nós temos que engajar as pessoas nisso, porque as pessoas não têm, às vezes, consciência de que isso é necessário. Nós estamos, através disso, promovendo mudança cultural, trazendo o olhar também de todas as secretarias, como o Daniel falou, que não estavam acostumadas a trabalhar com esse olhar, mas mudar os seus processos de trabalho para poder trazer a automação e todo o benefício que a inteligência artificial ela pode agregar para dentro desses processos de trabalho. Então, tem que rever, não é colocar IA no que já existe. Tem que rever, e a gente está tendo que promover essa revisão, pelo menos
incitar essa revisão, né, de tudo. Então, eu vejo a área de tecnologia hoje com esse desafio, e sem ofender o colega, né, de estar invadindo a área dele, mas eu vejo a área de tecnologia com esse desafio de conduzir todas as áreas, não só o judicial, mas todas as áreas administrativas, para olhar para esse universo novo, né, de inteligência artificial e todas as demais tecnologias disponíveis, como essa mudança, né, para fazer essa mudança, de fato, geral e aproveitar o melhor delas. Perfeito. Ótimas considerações, Rose. Eu concordo com a Liriane, né, e acrescento assim que a gente tem até uma carga de responsabilidade grande nesse contexto, porque as pessoas, pelo menos a minha experiência, as pessoas esperam isso da gente, né? Quando se fala todo desse avanço tecnológico, desse boom tecnológico que a gente está vivendo aí de forma exponencial, as pessoas esperam essa resposta da TI de forma rápida. Então, eles esperam que a gente seja, de fato, o protagonista. E, de fato, somos mesmo, né? E eu acho que, pelo menos na minha organização, essa consciência assim, da TI nesse papel de protagonista, mas não como responsável por sistemas, mas como essa parte importante, essa peça importante da governança da instituição, que hoje nenhuma instituição sobrevive sem um investimento forte na área de TI, né, de pessoas na área de TI, né, não só recursos, o recurso de uma forma geral. Então, eu acho que é uma carga de responsabilidade, né, que a gente tá com ela, e eu acho que a gente tem assumido bem esse papel, né, de encarado bem essa responsabilidade, e estamos conseguindo fazer esse avanço, né, na justiça que é necessário e que é esperado, né, pelo cidadão de forma geral. Perfeito. Cláudio. Acho que, como os colegas falaram, a governança de TI sempre realmente foi muito forte, até pela necessidade, o papel da TI, de fazer sempre os processos de uma forma. Então, a gente percebe que todos os tribunais, até quando a gente verifica o próprio IGOV, né, o IGOV-TIC, a gente verifica que os tribunais estão num nível de governança muito elevado. Mas eu acho que o grande desafio agora é a questão, como falou até o Dr. Braulio na palestra que ele apresentou mais cedo, hoje à tarde, é a governança de IA. Né? Eu acho que o CNJ está bem preocupado com isso, né? Já lançou a resolução 615, que a gente percebe que os tribunais também estão trabalhando em cima para criar essa governança, né? A partir daí dar uma certa segurança jurídica e ética para a construção, né, das soluções de IA. Né? Então, eu acho que, no momento, é um principal desafio, né? Porque, sem essa governança bem definida, a gente corre o risco, né, de fazer implementações de soluções sem que realmente haja uma governança, haja um controle de segurança de realmente o que está sendo feito. Né? Então, eu acho que esse é um maior desafio, pelo menos que eu considero, é construir esse modelo de governança que a gente consiga ter essa firmeza de que a gente está conseguindo construir novas soluções, principalmente com o IA, de uma forma mais segura. Perfeito. Eu queria pegar o gancho do Cláudio. Você falou um tema que, de fato, é muito relevante, né? A governança de IA. A gente está fazendo IA sem entender qual que é o nosso nível de maturidade, e isso acarreta numa série de riscos. E, pensando nisso, até aproveitar o momento, dentro da plataforma JX, nós temos disponível um diagnóstico de governança de IA, sem custo algum para a instituição, que as instituições podem acessar a plataforma e podem realizar um diagnóstico, um autodiagnóstico. Dali, vocês vão começar a entender as principais dores, as fraquezas, aonde vocês precisam atuar para levar esse nível de maturidade. Então, essa é uma entrega nossa, a contribuição do JX para com o sistema de justiça, o ecossistema de justiça, que é a nossa missão. Então, já deixo aqui registrado para vocês que está lá disponível, usem. Vocês precisam entender onde vocês estão para vocês melhorarem. Se vocês não sabem, não conseguem se mensurar, não tem um parâmetro, fica muito difícil a gente evoluir. Então, eu queria agradecer a todos os participantes pelo painel, nosso painel de encerramento. Muito obrigado a todos. Valeu!